Eu sou o Júlio, vou ser Fliparacatu, mediador palestra, dessa mesa de educação e hoje, o nome da nossa literatura, mesa eixos é Sua transversos. Mesa, Realizada no interior de uma Literatura igreja e equipada com Educação, dois Eixos telões Transversos. laterais. Tá? Eu sou Sentados à frente do professor de altar, Biologia, sou que tem formado em fundo Biologia, iluminado mestrado em e decorado com Psicologia as e imagens de também atuo na Jesus literatura Cristo como e grupo mais médico, dois mas eu não vou falar de santos, mim, a gente vai falar desses dois encontram-se. autores Ao maravilhosos. centro, como mediador, Aqui o do meu lado professor de esquerdo, nós biologia temos Júlio, Luana homem Tolentino. branco de Essa cabelos e Luana é barba nascida em Belo pretos, Horizonte, trajando tem mais calça de 10 preta anos de e blusa experiência, azul lecionando claro. História À em esquerda, escolas o públicas da escritor periferia da Tino cidade e região Freitas, metropolitana. homem branco Ela de é autora barba dos preta, livros sobre educação trajando calça passiva, Memórias, estampada, Cartas e o Cotidiano blusa da Civilização branca e boina Brasileira, vermelha na Papéis, cabeça. e Outra E à Educação é direita, a Possível, da escritora Meninismo, do Luana Antifascismo à Inclusão em Tolentino, Sala de Aula. mulher São 4 negra, de edições. cabelos A Luana é pretos, doutora pelo Programa de trajando calça Pós-Graduação preta e em blusa Educação da branca. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde atua como pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, o NEIA. Professora de História da Educação Básica desde 2008, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. Além disso, Luana ela é mestre em Educação pela Universidade de Ouro Preto. Tá? Do meu lado direito, temos aqui Tino Freitas, nascido em Fortaleza, meu conterrâneo. É autor de mais de 40 livros voltados para o público infantil. Vários deles receberam importantes reconhecimentos, como o Prêmio Jabuti, o selo altamente recomendável para crianças, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil Afilinige. Suas obras se caracterizam pelo humor, a crítica social e o experimento com o objetivo livro, enquanto importante elemento condutor de narrativas. Além de escritor e contador de histórias, ele é também jornalista e atuou como mediador de leitura no projeto Roedores de Livros por mais de 15 anos. Tá? É jornalista sim. Tu não vai me desfazer agora que eu estou apresentando, eu tenho que criar uma credibilidade aqui. É jornalista. Então, para a gente iniciar, eu queria abrir com uma pergunta para os dois, né, aproveitando o nome da nossa mesa. Então, assim, primeiro dizer que a gente tem um prazer imenso de receber vocês aqui no Fliparacatu, né, agradecer os patrocinadores, a Prefeitura, a Kim Ross, etc. E eu queria perguntar para vocês dois quais seriam esses tais eixos transversos que ligam a educação e a literatura. Você quer começar, Luana, Tino? Deixar a Luana começar? Então, bom dia para todo mundo. Sou Luana Tolentino e confesso que eu já estou emocionada de ver esses estudantes todos aqui. E quero parabenizar as professoras, os professores que trouxeram para cá, porque eu entendo que como que a escola tem que trabalhar no sentido de propiciar aos estudantes esse acesso aos livros, à leitura, à literatura. Então, eu fico muito feliz em tê-los aqui e ter as demais pessoas que estão aqui. E também, estando aqui hoje nesse espaço, eu estou aqui lembrando da minha avó, que quando eu falava, minha avó muito católica, e ela falava, eu falava, vó, para que tem que ir na igreja? E aí ela falava, para você pedir perdão pelos seus pecados. Né? Então, uma criança já cheia de pecado, coitada de mim. E hoje eu vejo aqui que agora esse uma espaço... adulta cheia de pecado, é um negócio terrível. Somos todos. E aí, olhando aqui, né, nesse espaço sagrado, mas que também pode ser um espaço para falar de livro, para falar de literatura, para celebrar esse festival. Então, estou muito feliz de estar aqui. E aí, em relação a essa pergunta, né, o eixo transversal, em que lugar entra a literatura, eu respondo com um lamento, né, de pensar que a literatura, a leitura fica sempre somente a cargo do professor de português, do professor de literatura, né, quando os livros deveriam estar presentes em todas as disciplinas. Né? O que é da nossa vida sem a leitura? Né? Como que é fundamental o acesso aos livros, conhecer essas histórias todas na nossa vida? Como que a literatura transforma a vida de todos nós? E se eu estou aqui hoje, se ao fazer essa apresentação a meu respeito, né, mestre, doutora, não sei o quê, foram os livros que me trouxeram até aqui. Foi a escola que me trouxe até aqui.
Então, falando isso muito para vocês que estão na educação básica, né? Uns estão no final, outros estão começando, como que os livros me salvaram, como que a literatura me salvou, como que a literatura me ajudou a resistir a uma das piores coisas que existe nesse país, que é o racismo. Então, quando eu tinha acesso aos livros, eu pensava assim, Luana, sua vida não vai ser assim para sempre. Se você estudar, essas coisas todas vão passar. Não passaram completamente, mas me trouxeram até aqui. Então, eu acho que a gente precisa assumir um compromisso de pensar a literatura como prazer, como algo que transforma, como algo que liberta. E não só como algo que a gente acessa para fazer prova, para tirar nota boa, para passar de ano, né? Então, que esse evento, inclusive, nos impulsione a pensar isso. O livro, a literatura, a escola como lugar de libertação, como lugar de transformação, como lugar que a gente tem um ponto de partida, mas nos leva a lugares imagináveis, né? Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu sonhava com isso tudo. E como é bom pensar que esses sonhos se concretizaram por meio também da literatura. Poderoso, é um tanto disso aí mesmo. Bacana. Eu gosto de pensar assim que eu tive muita sorte, porque a minha família, embora seja uma família... Meus pais são de Baturité, é uma cidade a 100 e poucos quilômetros de Fortaleza, uma cidade mais rural, e o meu pai e a minha mãe, das famílias deles, foram os que conseguiram sair da cidade, alguma coisa, e depois a gente foi ter... A minha infância se deu na Bahia, e na Bahia, numa cidade do interior da Bahia, chama Sobradinho, tem uma usina hidrelétrica lá, e na escola que a gente tinha lá, não tinha uma biblioteca para as crianças, não tinha uma livraria. Em frente ao colégio tinha uma banca de revista. E o meu pai teve um insight, um dia me levou lá na banca e me apresentou ao seu Zé Campos, que era o dono da banca, e disse, Zé Campos, esse aqui é o Tino aqui é o Zé Campos, porque nós somos parecidos, né? Ele não dizia que era o Tino, porque o meu nome, assim, na certidão, no hotel, é Florentino, né? Então, o Tolentino com Florentino, a gente tem alguma coisa aí linkada aí nessa brincadeira. E aí ele dizia, olha só, vamos, a partir de hoje, você deixa o Tino levar o que quiser da banca, que quando sair o pagamento do mês a gente acerta. E aí, não sei se vocês têm essa noção, mas no nosso tempo, a banca de revista era como se fosse a internet hoje. O mundo estava na banca de revista. Então, meu pai, da forma amorosa e da forma que ele podia, me deu o mundo possível naquele momento. E eu, dos 6 anos até aos 12, tive uma banca de revista fiada. Aos 12, ele cancelou porque eu comecei a levar umas revistas que eu não podia. E aí ele achou que era educação, transversa, essas coisas todas, né? Mas depois, aí eu me formei jornalista e tal, eu trabalhei com música durante muitos anos, e me formando, a literatura foi transversal para mim no sentido de tirar um pouquinho da timidez. Vocês olham para mim agora e vocês dizem assim, tá com caô de timidez. Mas eu era absurdamente tímido, e o Vinícius me ajudou muito, assim, a sair da parede nas festinhas, assim. Então, era a literatura como usufruto mesmo pessoal, né? Assim, uma coisa que a gente brincava com isso. Mas depois, eu arrumei uma namorada e ela gostava de literatura infantil. Era o trabalho dela. Então, ela me levava para a casa dela. Eu nem estava nem aí para a literatura infantil, que é o meu trabalho hoje. Mas ela me levava para a casa dela. E aí ela ia se arrumar para o cinema, ela passava assim uns 40 minutos para se arrumar, mais às vezes, e me deixava naquela sala cheia de livros de literatura infantil. E aí eu, estava meio, não tinha ainda esse negócio de 4G, não sei o que, tal, o celular do jeito que é hoje. Eu ia pegar um livro e me descobrir. E me descobri leitor, adulto, gostando dessa literatura, e me descobri com o desejo de fazer esses livros. E aí eu fiz o meu primeiro livro em homenagem ao meu filho. Meu filho chama Pedro.
E o Pedro, quando era pequeno, ele sempre, aliás, até sempre tirou boas notas, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, sempre foi chamado para muita coisa também. Por exemplo, ele foi convidado a sair de 3 escolas. Então, o Pedro carrega essa alegria no currículo dele. Hoje é engenheiro, enfim, está trabalhando, deu tudo certo, porque também dá tudo certo, gente. A coisa vai, né, vai indo. E em homenagem ao Pedro, eu escrevi o meu primeiro livro, que ele, aqui às vezes parece assim, mas diz assim, cadê o juízo do menino? E aí vai para esse lugar, Júlio, da educação e da literatura como eixo transverso. Porque a primeira vez que eu fui mostrar esse livro para uma coordenadora na escola, ela pegou o livro, ela não quis ler, ela só olhou o livro assim, botou em cima da mesa e disse, para que serve esse livro? E eu não sabia para que servia. Porque era o começo de tudo, eu não tinha ideia para que servia o livro, porque esse livro não é de biologia, não é de matemática, não é... Depois eu descobri que um livro que não tem uma serventia didática, oficialmente falando, ele tem uma outra serventia, que é aquela de dizer assim, olha, nesse livro eu encontrei um sorriso. Então a literatura pode ser o lugar onde você pode sorrir, onde você pode chorar, onde você pode se encontrar, inclusive, sem precisar falar de matemática, de filosofia, de ciências. Então, a literatura infantil me deu essa musculatura de entender que eu posso ser um leitor dessas temáticas absurdas e que a gente se forma para a vida e não necessariamente para determinada disciplina. E é multidisciplinar como a literatura é. Mas acho que vamos tocar no tema que é dos mais importantes, aí acho que a gente vai acabar chegando lá, que é essa literatura do reconhecimento, da gente se encontrar nos livros que a gente encontra na escola. Acho que isso é importantíssimo também. Tino, esse projeto falou roedores, né? Esse inicial que você estava falando. E aí você escreveu Cadê o Juízo dos Meninos. É engraçado quando a gente fala dos livros paradidáticos, né? Porque até o nome não é didático, ele é ao lado, auxiliar, e a gente, na escola, às vezes, tem um livro paradidático como uma chave de que a criança tem que ler para fazer uma ficha. Eu recebi hoje mensagem da escola com uma ficha dizendo, olha, o livro do Tomé, do meu filho, está sem a ficha, ele precisa da ficha para preencher. Então, acaba sendo complicado. O teu tem ficha? Eu tenho algumas editoras. E tem algumas editoras. Eu agora acabei de receber da mão do editor e disse assim, olha, desculpa, tem uma ficha aí, mas faz parte do processo de algumas editoras escolares. Porque a gente não tem uma formação muito boa no sentido do professor lidar com literatura em sala de aula. Seja de português, seja... eu acho que dá para você usar literatura em tudo, né? Como a Luana falou. E sim, meus livros têm ficha. Eu normalmente tiro quando recebo, nem leio, porque tem uma coisa... Desculpa, é um exemplo só. Tem uma escritora chamada Rosa Amanda Strauss, e uma escritora carioca, e ela teve um trecho de um livro dela numa prova. Estou com a turma aqui da frente que está, eu disse para ela que vou dar o número da Mega Sena no final da palestra. Eles estão aqui desde 7 horas da manhã esperando aqui. E aí ela disse numa mesa, ela disse assim, botaram lá o que é que esse trecho do livro queria dizer e tal. Aí a letra A, B, C e D. E ela disse, eu não quis dizer nada daquilo e tal, não sei o que. E aí do lado dela estava a Nelly Novaes Coelho. E a Nelly Novaes Coelho foi uma pessoa importante que estudou literatura. A Rosa escrevia os livros, né? E a Nelly era quem estudava a literatura. E a Nelly disse assim, Rosa, e a Nelly era bem baixinha, assim, bem mais velha. Ela levantou e disse, Rosa, tu és o passarinho, Rosa. Tu nasceu para voar e para cantar. Então canta e voa. Eu sou a ornitóloga. Então, assim, você não precisa saber o que é que você quis dizer, nem o que quis falar. Mas o que chega para os outros, assim, tem uma turma que estuda isso daí, deixa aí essa turma toda nessa brincadeira. E eu achei bonito esse exemplo para dizer que às vezes é preciso, a gente tem que colocar. Agora, nessa hora de educar, de botar na ficha, precisamos ter vários livros sobre várias temáticas para poder nos encontrarmos nessa literatura e nos tornarmos leitores. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Luana, agora passando para ti,
Você escreveu? Não é esse, né? É o outro. Uma outra educação é possível. Educação, feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula. A literatura ela pode ser essa aliada para montar uma outra educação? O que é que você acha? Eu acho que a literatura ela tem um papel de fazer com que nós nos reconheçamos naqueles escritos, né, seja como indivíduo, seja como povo. E eu acho que um dos maiores problemas da educação é justamente não criar caminhos para que todos que estejam ali se reconheçam. Então, eu penso que a gente tem avançado muito nos últimos anos, mas quando se pensa em literatura, eu acho que ainda é trabalhado muita coisa, principalmente no ensino infantil, uma literatura que dá as costas, né, para a nossa condição de gente, para nossa formação enquanto povo. Então, Luana, eu fui formada lendo só como é que é? A Bela Adormecida, Rapunzel, me ajuda aí, gente. Branca de Neve, Misericórdia. Então, eu olhava para aqueles livros e eu tenho certeza, olha, vamos olhar para essas pessoas que estão aqui. São livros que não refletem a maioria de nós que estamos aqui. Então, eu acho que quando eu falo outra educação é possível, e pensando na literatura, eu estou justamente pensando em um trabalho que todo mundo possa se ver. O negro, o branco, o indígena, o rico, o pobre, todo mundo tem que se ver, né? A escola precisa ser esse espaço. E aí eu tenho uma história que eu considero tão emocionante. Eu fiz um trabalho com as minhas turmas do 6º ano na época e queria que os meus alunos conhecessem autores negros e negras. Por que eu queria? Porque esses autores, eles não costumam estar muito na sala de aula, eles não costumam estar, muitas vezes, nos planos de ensino. Então, eu queria que eles conhecessem esses autores. E, conforme eu aprendi com Paulo Freire, com o mestre Paulo Freire, o que eu fiz? Eu escrevi o nome de vários escritores no quadro e não contei quem era, não falei da cor, não falei nada disso. Mas os nomes que estavam no quadro eram todos negros, né? Aí Conceição Evaristo, Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, enfim, vários. E cada um poderia escolher um nome para pesquisar. E aí, no dia da apresentação, uma aluna que escolheu Machado de Assis, ela chegou para mim e falou: professora, Machado de Assis era negro. E aí, por que essa aluna ficou tão impressionada ao descobrir que Machado de Assis era negro? Porque quando a gente abre os livros didáticos, ele está muito mais para a cor do Tino, da Socorro, do que para a minha cor, né? Infelizmente, o escritor ele passou por um processo de branqueamento, justamente em razão desse racismo, que não consegue pensar uma pessoa como Machado de Assis, um homem negro, como o maior escritor de língua portuguesa. Aí foi esse questionamento que a aluna fez. E aí uma outra falou assim: professora, eu pesquisei Carolina Maria de Jesus. Ela era negra. E eu achei muito engraçado ela contar como se eu não soubesse quem era Carolina Maria de Jesus. Aí eu falei: é mesmo? E aí ela falou: professora, ela era negra, morava na favela. Ela foi até presa. Quando eu crescer, eu quero ser Carolina Maria de Jesus. E por que ela falou isso tudo? Porque ela também morava na favela. O pai e a mãe também, meu Deus, o pai e a mãe também estavam presos. E ali naquele momento, Carolina foi uma ponte, foi um espelho em que ela se viu
E assim como eu, quando eu tinha a idade dela, ela viu na Carolina uma prova de que a vida dela também não seria assim para sempre. Então, eu acho que é isso, a literatura tem que ser esse lugar que a gente se vê, que a gente se realiza e cria asas, né? E sonha, e acontece, e se reconhece. Então, eu acho que é isso, né? Quando eu falo de outra educação é possível, eu estou reivindicando essa educação em que todo mundo possa se ver e se sentir realizado. Eu lembrei, desculpa, Júlia, eu lembrei, Luana, que quando eu fui saber isso depois, que eu não sabia, né? O primeiro livro que eu lembro de ter lido, tinha uma coleção da banca de revista, que chamava Taba. E a Taba vinha com as histórias e vinha com um disco. No lado A vinha músicas do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, da Gal Costa, da Bethânia e tal. E do outro lado era a história dramatizada, gravada, né, e tal. Eu comprava todos e tal, e fui formado com aquilo. Depois eu me toquei, gente, eu hoje sou músico, escritor, leitor e tal, e eu acho que a Taba foi semente ali naquele momento. E o primeiro livro que li chamava Marinho Marinheiro, que era do Joel Rufino dos Santos. E quando eu encontrei o Joel, que eu nunca tinha conhecido, e foi numa feira da Finilige, acho que Socorro, quando a gente se conheceu, talvez 2007, por aí, eu dei um abraço nele, o meu menino chorou ali naqueles braços do Joel. O Joel é um escritor dos mais importantes para a gente, e um escritor negro, importante que se diga isso, e com uma obra maravilhosa. E esse livro, Marinho Marinheiro, era um livro sobre liberdade que foi publicado na época da ditadura, de um menino que estava ali no barco, e no barco todo mundo tinha que usar o chapéu de marinheiro, mas ele não queria, ele queria usar uma gaivota na cabeça. Então tem essa coisa da ave, da liberdade, e foi das coisas mais emocionantes também esse encontro. Eu venho do lugar privilegiado e acho que eu posso usar, depois já de muito tempo, esse privilégio de ser branco e etc., para fazer com que nós possamos também nos abraçar nesse lugar das igualdades, né? De promover o olhar para o outro, seja esse outro qualquer outro. E hoje a minha batalha como escritor é fazer com que, nas minhas histórias, eu tenha também presente, não só, eu acho que a literatura afro tem feito isso, que é colocar o personagem, o desenho da criança negra e tal, no cotidiano, mas a indígena ainda não faz, por exemplo. A indígena ainda está muito presa no passado, e que é importante se contar os mitos, essas coisas todas, mas é importante que eu, criança branca, leia no livro também que tem uma história onde tem uma indígena na sala de aula. Hoje, esse indígena não é aquele indígena que está lá atrás com a pele pintada, que não tem problema, a gente vai ter essa criança hoje, mas a gente também tem essa outra na sala de aula. Então é importante que a gente possa ampliar isso e que isso esteja vivo na literatura que a gente faz hoje. Tino, a Luana estava falando de reconhecimento, de se reconhecer no livro, e para ti eu queria fazer uma outra pergunta por conta do Leila. Né? A gente tem, na literatura infantil, a gente tem alguns caminhos para percorrer, e aí eu queria saber como é que a gente faz para tocar em temas sensíveis, como é o tema desse teu livro, como é que a gente constrói, qual é a sensibilidade que é necessária para fazer, como é que funciona. Até o Sino gostou da pergunta, tá vendo? Tá vendo aí? Abalizada a pergunta, assim, tal. Muito bom. Olha só, a gente está falando aqui de uma coisa que foi, durante muito tempo, equivalente ao celular, à televisão, ao rádio no Brasil, no mundo, na verdade. As pessoas se comunicavam pelos sinos. Os sinos diziam a hora do dia, diziam se tinha uma visita na cidade, se tinha morrido uma pessoa, se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Esse é um patrimônio cultural e material brasileiro e que a gente precisa preservar. Ainda tem 2 cidades em Minas que cultivam essa comunicação. O Leila, ele é um livro ilustrado pela Thaís Beltrame, publicado por uma editora aqui de Minas, chamada Abacate.
e que aborda um tema que é muito precioso para nós todos, que é o abuso sexual. O abuso sexual a partir de um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, mas que vai para esse lugar da infância. E para fazer essa história, eu imaginei uma baleia com longos cabelos e usando biquínis. O nome dessa baleia chama-se Leila, porque eu queria fazer indiretamente uma homenagem a Leila Diniz. Ela usa biquíni porque indiretamente eu queria fazer uma homenagem a Joana Maranhão. Não está no livro, não está dito em lugar nenhum, não está feito em nada. Estou aqui só contando para vocês, porque são pessoas que são mulheres que são importantes, foram e são importantes, cada uma no seu lugar, com as questões que o livro aborda. Então, a metáfora, quando você vai falar para a criança, é um lugar importante. Então, colocar essa criança no lugar, esse leitor no lugar da baleia é muito mais leve ou menos pesado do que se eu tivesse colocado uma criança de verdade aqui. Então, usar da metáfora... Primeiro, eu acho que qualquer tema que você vai fazer, você tem que estudar. Esse livro, ele me demandou 5 anos de muito estudo, de muita dor, porque tive que ouvir muita coisa que eu... A gente que está num lugar assim, às vezes a gente acha que está blindado de tudo, mas a violência ela está em todo lugar. E é importante que a gente fale disso. E esse é um livro sobre dar voz. Então, a dificuldade que eu tive foi de saber como é que eu ia dizer isso, e eu precisei, porque a minha literatura ela precisa da ilustração. Eu sou péssimo no desenho, mas eu sou cercado de grandes amigos que fazem esse trabalho. Então, o trabalho nesse livro, que é da Thaís, ela faz um trabalho muito realista. Ela desenha as coisas quase como elas são de verdade. Então, por exemplo, a gente foi definir que o abusador era um polvo, a minha personagem era um polvo, e ela, como faz muito real, ela quis fazer o polvo com 8 tentáculos. E eu pedi para ela para que ela não fizesse, que ela fizesse o polvo com 5 tentáculos, porque, na verdade, eu queria que ele fosse uma mão. Então, ele é uma mão desenhada que está o tempo todo ali perseguindo essa baleia, que não diz nada porque ela não se sente à vontade, ela se sente sem voz. E ele chama ela o tempo todo de pequena. Minha pequena, eu vou até ali com você. Minha pequena, eu vou ajustar aqui a alça do seu biquíni. Minha pequena, eu cortei seus cabelos porque eu gosto assim e tal. Até a hora que ela desiste de nadar, e aí o livro é todo assim. Na linha do texto, a gente muda para que o leitor possa ler e dar profundidade para a leitura. E a baleia é um mamífero, ela respira como nós no ar, ela precisa subir, mas ela decide, vai lá para o fundo, encontra com esses 3 aqui, que são aqueles peixes luminosos que trazem ela de volta para a superfície. É uma metáfora também para a amizade, para essas coisas. E aí ela volta e, cercada desses amigos, ela se sente com voz. E é quando ela encontra com o Barão, a primeira coisa que ela diz é: o meu nome não é pequena, mas ela tem mais a dizer. E aí ela vai soltar a voz e vai dizer tudo que ela queria dizer para ele, com dificuldade, mas diz. E quando isso é revelado, ele na história é preso. Ele está preso. Quando ela encontra ele está do lado de toda a poluição que tem no mar. Pneu, PET, tudo é onde ele se encontra. Ele faz parte do lixo do homem como ser humano, né? Não como gênero. E aí ela diz: sou uma baleia livre. E o tempo todo vocês vão ver que a capa do livro é uma ostra. Por que a capa do livro não é uma baleia? Essa ostra acompanha o livro o tempo todo. Quando ela diz que eu sou uma baleia livre, ela se abre e tem uma pérola negra dentro. Vocês sabem que como é que a pérola é feita. A pérola se faz do incômodo da ostra. Ela tem a madrepérola que cobre aquele incômodo. Ele não desaparece, ele não vai te ferir como feriu antes, mas ele está ali, naquele lugar. E quando o tempo passa, que a gente encontra com a Leila de novo, no final do livro, ela está usando a pérola no colar. Então, é uma forma metafórica de dizer que você vai levar aquilo com você, mas você agora passou. Você tem uma nova forma de respirar. Então, eu acho que
eu escrevo também para criança. Eu gosto de dizer sempre isso. Então, eu consigo alcançar esse público. Os pequenininhos de 4, 5 anos, quando lê o Leila, diz assim, ele está fazendo uma coisa que ela não queria. Aí o outro vai dizer assim, adorei quando ele se lascou. Aí, entendeu? Então, é o jeito que a criança tem de lidar com isso. Ela não está falando que é abuso, que não é. Mas se um leitor maior vai ler, tem essa, né, tem essa compreensão. Então, são formas diferentes, de camadas diferentes de alcançar os leitores. E isso, claro, se faz como se faz um romance. Você estuda para fazer, você escreve, reescreve, você, né? Só que isso dentro desse objeto que é, dessa mídia que é o livro ilustrado. Então, quando vocês forem olhar um livro ilustrado por aí, tenham um pouquinho mais de carinho de ver qual é a relação que tem entre o texto e a imagem. A gente precisa se educar também nessa transversalidade para ver o que é dito também nessa relação do texto e da imagem, no caso desses livros. Mas eu acho que é um tanto disso, é estudar, saber até onde você quer contar uma história e, claro, precisa ter talento para fazer isso, senão não é só estudar, né? Tem um pouquinho de sorte, um pouquinho de arte e um tantão de estudo, eu acho que é isso aí. Agora, pessoal, eu queria perguntar para os dois, novamente, o que é que vocês esperam, ou melhor, o que é que vocês desejam para o futuro da nossa educação? Que pergunta difícil. Então, o que eu espero para a educação desse país? Que ninguém fique para trás. Né? Que as pessoas como eu não fiquem para trás. São pessoas como eu que estão ficando para trás. Né? Quando a gente olha as estatísticas educacionais desse país, assim, são terríveis, são inaceitáveis, são dados que deveriam causar vergonha em todos nós. Então, nós temos pesquisas, né? Tinha um tanto de criança aqui agora, o Tino escreve para criança, que revelam que, nas creches, as crianças negras são as que mais levam tempo para receber o alimento. As crianças negras são as que mais levam tempo para serem trocadas. As crianças negras são as que têm mais dificuldade de conseguir vaga nas creches. E aí, quando a gente sobe para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o médio, as estatísticas mostram que são os meninos e as meninas negras que apresentam os maiores índices de evasão escolar, são as que deixam a escola mais cedo, e de reprovação escolar. E quando a gente chega no ensino médio, são os jovens negros que têm maior dificuldade de concluir os estudos. Né? Então, 2020 saiu uma pesquisa dizendo que, em 2019, 10 milhões de jovens não concluíram o ensino médio. E desse total, 70% eram negros. Então, o que nós temos nesse país? Nós temos um sistema educacional que fecha as portas para esse grupo. Né? Nós temos um sistema educacional que diz, olha, vocês negros e negras não são bem-vindos nesse espaço. Porque se fossem bem-vindos, a gente não teria esses números. Então, o que eu quero, o que eu luto, o que eu reivindico, o que eu escrevo, é justamente isso, um país que assuma um compromisso de não deixar ninguém para trás, sobretudo a população negra. E aí, vou até tomar a liberdade de falar desse livro, um pouquinho desse livro, que no Sobrevivendo ao Racismo, eu conto muito disso, né? Como que tem sido esse deixar para trás, como que tem sido esse processo de exclusão e como que esse deixar para trás, essa violência racista, né, que os meninos, as meninas, os jovens negros são submetidos no espaço escolar, deixam marcas extremamente profundas. Posso ler um texto? Posso? Então, no livro eu conto, né, eu conto muito assim a minha experiência enquanto criança negra
no espaço escolar. E por que eu optei por fazer isso? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema grave que dificulta, inclusive, a superação do racismo, é que as pessoas não têm um entendimento do que significa ser negro nesse país. E eu queria que cada pessoa, ao ler esse livro, soubesse, né, o que tem sido a nossa trajetória aqui. É claro que uma pessoa, o Tino, ele não pode sentir na pele o que eu sinto, mas ele pode ter a consciência do que eu sinto. E eu acho que essa consciência é fundamental para o enfrentamento e para a superação do racismo. Então, no primeiro texto desse livro, né, eu gosto muito do gênero cartas. Eu escrevo cartas. A Juliana está aqui. Jamil está aqui também, que escreve carta. E gosto das cartas porque eu acho que é um gênero que tem muito a questão do afeto. E eu acredito muito também que o afeto, a sensibilização, a sensibilidade podem ser também instrumentos de combate, de superação ao racismo. Então, quando eu escrevo uma carta, né, eu me coloco ali, eu acho que de uma maneira muito profunda, e trago essas questões que eu falei. E aí, nessa carta que eu escrevi para o meu amigo Ulisses, que foi meu colega quando eu estava no pré, hoje não fala pré-primário mais, me ajuda aí, professora. Primeiro ano, como é que é? Primeiro ano, antes era pré. E foi meu colega numa festa junina, foi meu par numa festa junina. E foi um dos momentos mais dolorosos da minha trajetória escolar. Então, eu vou ler a carta para vocês, e aí eu acho que dá para a gente pensar um pouco, né, do que tem sido a nossa trajetória nesse país. Escrevi em 2019. Ouro Preto, 21 de junho de 2019. Oi, Ulisses. Espero que essa carta o encontre bem. É muito provável que você não se lembre de mim. Lá se vão 29 anos desde a última vez que nos vimos. Durante todo esse tempo, eu nunca me esqueci de você. A seu lado, vivi um dos momentos mais dolorosos de toda a minha vida escolar. Era junho de 1990, quando nossa professora levou a turma para o pátio da escola. Era hora de ensaiar para a festa junina. Como de costume, Diogo e Bruna foram os primeiros a ser escolhidos. A professora decidiu que eles seriam os noivos da festa. Na escola, tudo girava em torno deles. Acho que nunca vi olhos tão azuis quanto os do Diogo. À medida que os pares foram se formando, um sentimento de angústia tomou conta de mim. Eu não entendia porque nunca chegava a minha vez. Quando me dei conta, todas as crianças já haviam sido escolhidas. Só nós dois havíamos sobrado. Então a professora apontou o dedo em nossa direção e disse: Luana e Ulisses, já para o último lugar da fila. Vocês vão dançar juntos. Naquele momento, eu tive noção de como era o inferno de que o padre Zé Carlos sempre falava na missa aos domingos. As palavras da professora foram suficientes para que toda a turma começasse a rir e a gesticular imitando animais. Enquanto caminhava para o meu lugar, ouvi gritos: macaca, chimpanzé. Foi a primeira vez que ouvi alguém se dirigir a mim dessa maneira. Lembro que segurei a sua mão. Não sei ao certo se fiz isso para protegê-lo ou para conseguir caminhar até o final da fila em meio a tanta humilhação. Lembro que, assim como as outras crianças, você também achou graça. Imagino que para sobreviver a tudo aquilo. Permaneci séria. Lembro das minhas pernas bambas, das mãos geladas, da garganta seca, da vontade de não voltar mais para a escola. Mas o pior é lembrar que nossa professora não fez nada para nos defender. Enquanto escrevo, posso vê-la sorrindo diante de tamanha barbaridade. Quando começamos a dançar, o meu corpo, as minhas pernas,
não conseguia acompanhar o ritmo da música. Depois de tudo que ouvimos, não tinha mais clima para a festa. Para piorar, no dia da apresentação, os meus pais não puderam ir. Eu me senti ainda mais só. Ao rememorar tudo isso, sinto uma tristeza imensa. Fico me perguntando em que momento as crianças aprendem que, para nos humilhar, nos ofender, para ferir nossa alma, elas devem nos chamar de macacos. Penso também que, após tanto tempo, professoras e professores continuam agindo da mesma maneira como a nossa agiu. Muitos se omitem em relação às práticas discriminatórias que acontecem dentro das escolas. Ainda hoje, as festas juninas, quase sempre os noivos, o padre, o rei e a rainha da pipoca, são crianças como o Diogo e a Bruna. Não sei se você sabe, mas desde 2003 há uma lei federal que determina o ensino da cultura e da história dos africanos e dos afro-brasileiros, e também o combate ao racismo existente no ambiente escolar. Mesmo assim, crianças e jovens negros continuam sendo vítimas de violências desse tipo. São os alunos e alunas de pele negra que mais apresentam baixa autoestima. São os estudantes negros que lideram os índices de repetência e evasão escolar. São os meninos e as meninas negras os principais alvos das agressões físicas e verbais que ocorrem nas instituições de ensino. Quando as escolas optam por não promover uma educação antirracista, elas estão sendo coniventes com a dor, com o sofrimento e a exclusão dos estudantes negros. Não me canso de dizer, quem cala consente. Atualmente, sou professora universitária. Dou aulas em cursos de licenciatura. Minha esperança é que meus alunos e alunas, ao chegarem às escolas, não permitam que outras crianças experimentem o que vivemos em junho de 1990. Poxa, Ulisses, acho que falei demais. Acabei não perguntando de você. Como vai? O que tem feito? Logo que puder, dê notícias. Como eu escrevi no início dessa carta, espero que esteja bem e com saúde, bem, feliz e em paz. Uma vida rica e iluminada é o que eu desejo a você. Um abraço, Ulisses, meu amigo, meu par, Luana Tolentino. Ai, Luana, a gente já conhece um pouquinho que a gente se encontra essa carta e toda a vida é essa força. E a gente precisa repetir essa carta muitas vezes. Eu acho que uma das coisas que se pode fazer é estarmos aqui em eventos como o Free Paracatu, que reúne autores também como a Luana, que se preocupam em, na sua literatura, na sua palavra, na força do seu pensamento, querer ser transformadora, mudar essa postura, para que a gente tenha cada vez mais essa representatividade. Nós vivemos recentemente aí, não sei se é de todos nós, mas de alguns de vocês, e eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer isso, nós passamos por 4 anos de um absurdo desastre, também na educação. E era uma forma, da minha forma distante desse lugar seu, Luana, que acho que eu não consigo ocupar, mas consigo querer que seja melhor, que eu queria responder rapidinho com um trechinho do que é preciso para ser rei. O que é preciso para ser rei é um livro que escrevi junto com Léo Cunha e que foi ilustrado pelo Fê, e que é uma forma da gente também chegar através das crianças para falar o que faz quem manda, né? Ou o que deveria fazer. Quem sou eu, quem somos nós para dizer o que o outro deve fazer. Mas a gente vai dizendo um bocado de coisa e no meio desse bocado de coisa vai que cabe, né? Então ele diz assim, o que é preciso para ser rei é muito mais que uma herança, tem mais a ver com confiança, melhor que ter é ter para dar. O que é preciso para ser rei é muito mais que uma coroa, no faz de conta a mente voa, um rei também tem que sonhar.
O que é preciso para ser rei é mais do que ser muito belo, é mais do que ter um castelo, é ser e ter o essencial. O que é preciso para ser rei é ter orelhas de elefante para escutar o semelhante e entender o desigual. É melhor ouvir que falar. Por favor, não vá semear mentiras no canteiro. E nas férias, se viajar, não vá convidar as raposas para o seu galinheiro. O que é preciso para ser rei é aprender a levar bronca, que não existe ideia pronta, vem outra e toma o seu lugar. O que é preciso para ser rei é entender que uma piada, se dita numa hora errada, tem força para fazer chorar. O que é preciso para ser rei? Saber que a bola, mesmo sua, foi feita para jogar na rua. Perder faz parte de ganhar. O que é preciso para ser rei? Essa é direta. Mesmo com tanta experiência, é aprender que a ciência também ajuda a governar. É melhor pedir que mandar. Por favor, não vá colocar no bolso o mundo inteiro. Seja como for o seu lar, rei tem que brincar. Guerras só se for de travesseiro. O que é preciso para ser rei é muito mais que um império. Ser um bom rei é um mistério, é uma história a inventar. O que é preciso para ser rei? Um velho mestre já dizia: dar uma festa todo dia e junto a todos celebrar. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois disso só resta abrir para as perguntas. Eu quero escutar vocês, eu quero saber o que é que vocês querem perguntar para o Tino, o que é que vocês querem perguntar para a Luana. Temos perguntas na plateia? Pessoal, vocês podem levar o microfone? Na verdade, é um convite para a Luana. Eu sou Silvana Gontijo, estou aqui completamente emocionada com vocês dois. Parabéns, Tino, parabéns, Luana. Você me tocou de uma maneira que eu não supunha. Eu queria te convidar para fazer parte do grupo do racismo ambiental que a gente está trabalhando nesse Rio é Meu, e para incluir o seu trabalho junto com o trabalho que está sendo divulgado nas 1.500 escolas que a gente trabalha. Pode ser? Bacana, que honra, que chique. Obrigada. Obrigada. Eu não tenho convite, Luana e Tino, mas eu estou emocionadíssima. E eu queria dizer uma coisa que me toca profundamente na fala de vocês e nesse brevíssimo convívio que eu tive com a Luana. É o fato de que tanta agressão e tanta violência conseguiu gerar um trabalho que nos é trazido com gentileza, com delicadeza, e não com agressão e violência que muitas vezes acontece e que só gera uma volta de agressão e violência. Com essa delicadeza de vocês, dessa sua história tão linda, Tino, do seu modo de falar, da sua envolvente palavra, eu acho que você tem conseguido muito, conseguirá muito mais, Luana. E agora, junto com a Silvânia, vai ser para cima. Parabéns, parabéns e muito obrigada pelo que vocês fazem. E a gentileza, para mim, é uma arma poderosíssima. Não significa fraqueza, ao contrário, muita força. Muito obrigada.
Bom, bom dia. Meu nome é Diego, eu sou aluno do Colégio Império. E eu queria perguntar para vocês dois, que dicas que vocês dão para aquela população que quer ler, mas, por exemplo, não quer ler por causa de preguiça. Por exemplo, vê aquele livro, mas aquele livro é muito grande, eu quero tentar me interessar pela história, mas eu não consigo porque ele é muito grande e eu não, não dá certo. Porque eu sei que tem muita pessoa que pensa assim, inclusive eu tenho alguns amigos, né, um pouco mais distantes, que eles pensam dessa maneira. E eu queria que vocês pudessem esclarecer, por favor. Como é? Eu amei a sua pergunta. Amei. Eu acho que a sua geração, ela está vivendo um desafio que é se concentrar, né? Não tem como ler sem se concentrar, não tem como. E eu acho que nós, que somos de outra geração, estamos com o celular na mão, a gente também está vivendo isso. E eu acho que um caminho é usufruir mais da biblioteca da escola, né? A maioria das escolas, eu acho que tem bibliotecas, e boas bibliotecas, né? Então, muito do que eu li, falei isso para a Paloma, né? Li muito Jorge Amado, né? O autor que é o pai dela, e buscando na biblioteca da minha escola, né? E eu acho que a escola contribui de uma maneira muito negativa nessa questão da preguiça de ler, porque o que acontece? Ou a gente lê para fazer prova, ou só para fazer prova, porque vai cair no Enem, só, né? Como se não pudesse pegar um livro pelo prazer de ler. Ou, muitas vezes, a biblioteca é o lugar que o professor, que a professora manda o aluno que apronta. Então, a biblioteca acaba sendo um lugar do castigo. Então, como que a gente vai desenvolver esse prazer de ler, né? Como que a gente vai sair desse lugar da preguiça de ler? Então, um conselho, uma sugestão que eu dou a vocês é descobrir o que tem na biblioteca da escola, sem que a professora, sem que o professor tenha que pedir, tenha que mandar, tenha que sugerir, né? E ali naquelas estantes, fala, o que eu vou ler? O que é isso aqui? E eu acho que, a partir daí, é possível desenvolver esse gosto pela leitura, pela literatura, que é fundamental para a vida, né? Como que a literatura, eu acredito muito, que nos torna pessoas melhores também. Então é isso, vamos lá dar uma volta na biblioteca e ver o que tem lá. Eu acho que tem uma coisa, além também de tudo isso que a Luana falou, que vai para os professores também, eu acho, que é que a gente precisa ouvir os alunos, saber quem tem. Eu tenho uma filha de 14 anos, e a Maria, ela me ensina coisas, sempre. Um dia desse, a gente estava conversando, ela disse assim, vou fazer um trabalho sobre o feminismo. Aí eu disse, eufemismo? Ela disse, não, eufemismo. Aí eu disse, não sei o que é isso. Você não quer dizer feminismo? Aí ela disse, você não sabe de nada. Aí eu disse, me explica aí. Aí ela disse o seguinte, existe o machismo, que é onde você tem a predominância, quem tem a sorte, vamos dizer assim, né? Quem é valorizado são as coisas do homem. E a gente tem a ideia equivocada de que o oposto do machismo é o feminismo. Mas o oposto do machismo é o femismo. E existe, está lá no dicionário. E eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. Está na hora, bicho. O último do tio, né? Vai-se embora. E aí, o femismo é o oposto do machismo. É quando o que é da mulher deve ser mais importante que o do homem. O feminismo é uma batalha, é uma luta pela igualdade de direitos. Olha só que bonito isso. Então, aprendi a ouvir o Kamaitachi com a minha filha de 14 anos. E a gente entra no carro, então lá, a turma aqui da frente já conheceu aqui, né? Então, aos professores, eu digo isso, escutem, conheçam seus alunos e indiquem os livros que, de repente, se você tiver essa relação, talvez você não leia o Ulisses, mas você vai ler Um Defeito de Cor, entende? São 2 tijolinhos, assim, que dá para fazer uma catedral com cada um depois. Mas
entender para quem. O meu trabalho é de mediador de leitura. Eu acho que o que eu faço melhor, além de escrever, quer dizer, escrever faz parte do meu trabalho, mas eu me sinto mais competente nesse trabalho do mediador. E o trabalho do mediador, e o que o professor é esse mediador também, mais importante é o da escuta. É você ouvir o que aquele seu aluno, às vezes, nem está falando, mas ele está sentindo. E achar qual é aquele lugar. E o livro pode ser... A mulher que me trouxe, que eu me apaixonei e que me trouxe para o universo da literatura infantil, ela começou lendo escondido nos livros de biologia e de história, ela diz isso. Júlia, Sabrina, tinha uma outra também que eu esqueci agora, que eram uns romancezinhos que vinham e baratos, que no final das contas eram tudo a mesma história, só que mudava o nome dos personagens. Mas ela leu isso até encontrar o Érico Veríssimo. Aí ela se lascou no Érico Veríssimo. E ela chora falando do Érico Veríssimo de formas emocionantes, assim. Então, eu acho que é esse outro lugar também. A biblioteca é importante, você descobrir e se descobrir em algum livro na biblioteca, mas acho que o professor que escuta também o seu aluno e que pode fazer um direcionamento. É claro, vocês estão aí lascados, porque tem que ler aqueles livros que estão no vestibular. Tal, pá, não sei o que, pá. Mas isso passa. Depois a gente vai poder ler aqui os livros da Luana, os livros do Jamil, os livros que a gente vai vir para o evento e vai escolher assim, eu quero ler a Conceição hoje. E aí você vai lá, por quê? Porque você conseguiu sair. Essa preguiça é sua, irmão, mas é minha também. Entende? Mas a gente vai devagarzinho aí, com o ouvido atento. Tá bom? Tem uma... Aqui atrás. Bom dia, meu nome é Diógenes, eu sou professor do Estado de Minas. Eu queria saber a opinião, a visão de vocês sobre a questão do livro didático digital, né? Alguns estados já estão com essa ideia de trazer os livros para as escolas públicas de forma digital, tirando o impresso. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Olha, houve um rebuliço muito grande agora, porque isso foi uma ideia que se passou no estado de São Paulo, né? Mas é importante que se diga, e aproveitemos esse espaço para dizer, que isso está sendo feito em vários outros lugares. Na surdina, caladinho e tal. Então, é importante que isso aconteça. Para quem não sabe, os livros didáticos no Brasil são distribuídos de forma gratuita pelo governo federal para os estados, que são os responsáveis acho que ensino médio, é isso, querido? E tal. Então, esses livros didáticos vão de graça, e eles são pensados e escolhidos por profissionais que entendem desse assunto. Então, quando você tira eles do lugar para dar uma própria educação, uma educação daquele governo ali que está ali por 4 anos e tal, ou talvez um pouquinho mais, espero que não, a gente acaba... A única coisa que me vem na cabeça é uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha. Porque o que é que se quer ensinar com isso? Alguém está ganhando por fora. Então, penso nisso. Acho que o digital é importante, a leitura digital faz parte do nosso universo, mas acho que é um trabalho conjunto. O Brasil inteiro, se o Brasil inteiro decidisse que fosse diferente, deveria ter um motivo. Quando se é um lugar só, me deixa um pouquinho com a luz acesa. O que eu posso... acho que já temos de tempo demais, mas a conversa é longa, acho que Luana tem a dizer também, e o tempo já está curtinho. Boa pergunta, obrigado. Vou ser bem breve. Eu penso que a questão central é que a educação pública nesse país está sob forte ameaça. Então, o que nós temos visto hoje é um processo de mercantilização, de entrega da educação pública à iniciativa privada. Então, eu acho um abuso, né, um sujeito que é administrador falar que leu o livro e o livro não está bom. Né? Quando o maior interessado em no processo é justamente ele, né? Porque se abre mão de não sei quantos milhões de recursos públicos
em detrimento a uma produção de um material os valores serão destinados justamente para uma empresa que ele tem ligação. E isso, como o Tino falou, tem acontecido no país inteiro. Então, eu gosto muito de uma fala do professor Muniz Sodré, que ele diz o seguinte: os economistas são os novos pedagogos, né? São pessoas que não têm qualquer ligação com a educação pública, que estão dizendo o que deve ou não ser feito. E nós, enquanto educadores, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso impacta profundamente, inclusive, na nossa trajetória, na nossa carreira docente, né? A gente está vendo aí, passando uma boiada sobre os nossos direitos, passando uma boiada sobre os direitos dos nossos estudantes. Então, eu amo aquela música da Sandra de Sá, que ela fala: ninguém aqui é puro anjo ou demônio. Então, ninguém é inocente nessa história, e tem gente ganhando muito, muito dinheiro, inclusive com esse processo de precarização do ensino público. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está chegando. Eu queria, mas se vocês... Eu tô vendo, ela está tão... O Jamil deixa, não deixa, Jamil? Ela fazer a pergunta. Jamil e a Juliana. Oi, meu nome é Sabrina e eu queria perguntar para vocês, como escritores, o que vocês acham sobre a pirataria de livros, visto que tem pessoas que não têm recursos financeiros, nem sabem onde conseguir esses livros. Olha, pirataria é sempre uma coisa estranha, porque assim, eu pago minhas contas com o que eu escrevo. Agora, eu vou te dizer assim, mostrando tela nenhuma de computador, vai conseguir fazer isso aqui que eu vou te mostrar, tá bom? Espera aí. Ela vai tocar a campainha, ela vai abrir a porta e vai encontrar uma vaca. Tá? O digital não vai fazer isso. A outra coisa que o digital não vai fazer, nunca, a gente tem que lutar pelo acesso ao livro. É diferente da pirataria. Tá certo? Então, fazer com que você tenha condições de comprar o livro ou de que o livro chegue até você através das bibliotecas, através de outros lugares. Eu entendo a logística, entendo que a gente pode aqui abrir uma discussão sobre o preço do livro. Uma discussão, tá? Mas a sensação de você pegar um livro, de você ler, eu não vou nem falar do cheiro do livro, porque aí já vai para um outro lugar, que é o afetivo, mas você marca ali, né? É diferente, é outra coisa. A bateria não acaba, entende? Mas entendo, nós precisamos democratizar mais o acesso ao livro. Então, procurar soluções para isso talvez seja mais importante, na minha visão. Tá bom? Eu vou falar um segundo, porque senão todo mundo vai brigar com a gente. Mas, em relação à sua pergunta, essa questão da pirataria, né, que é algo que a gente tem que refletir, mas justamente a pirataria me proporcionou um dos momentos mais marcantes da minha trajetória como escritora. Em uma escola de Belo Horizonte, né, os alunos, a professora colocou os alunos para ler o Outra Educação é Possível, que é o meu primeiro livro. E não tinha livro para todo mundo. O que a professora fez? Tirou cópia, tirou xerox para a turma inteira. E aí isso é uma pirataria também. E aí me convidou para poder ir lá na escola, né, conhecer o trabalho. Aí quando eu cheguei lá, bem-vinda, Luana Tolentino, não sei o quê. Aqui nessa mesa incrível que a gente teve hoje. E eu queria abrir para consideração final rapidinho, 1 minuto para vocês se despedirem e contarem, enfim. O microfone é de vocês. Gente, muito obrigada. E, moçada, venham ver
Itamar Vieira Júnior e Conceição Evaristo hoje à noite. 2 dos maiores escritores desse país. É uma coisa que eu tenho certeza que vai ser para a vida toda. Obrigada, gente. Queria convidar quem não conhece ainda, me perseguir nas redes, a Luana também, @ Tino Freitas, é fácil, qualquer coisa. Esqueci o primeiro nome, eu disse Cretino, tiro o Cré, fica só o Tino Freitas, e aí vocês me encontram lá também, tá bom? Aí, Luana, diz a rede, @ Luana Talentino. Pronto. E a gente se encontra, Júlio, que a gente quer agradecer, que foi muito bom a gente ter você conosco aqui. Obrigado, gente. Bom, boa Friparacatu a todas. Boas leituras.